O capitalismo está adoecendo os trabalhadores? Com Ana Boraça e Laura Marise do Nunca Vi um Cientista, bora lá! E pensando na lógica que você trouxe da indústria farmacêutica, ela não esconder nenhum remédio, porque para ela o interessante é vender, talvez um medicamento preventivo seja muito mais lucrativo do que um final. Por quê? Sim. Porque o final, só se você tiver a doença que você vai usar esse medicamento. Agora, o Prevenção é todo mundo preventivo, que eu vou usar mesmo não ter nada, eu vou Eu usar. tenho um O histórico público é muito familiar maior. fortíssimo de doença de Alzheimer. Se chegarem e falar assim, olha, esse medicamento previne Alzheimer. Compra, Vai tomar. Claro, até eu que não Eu tenho não história. tenho, eu não tenho nenhum histórico que eu vou tomar. De A Alzheimer. minha avó, mãe do meu pai, ela faleceu com Alzheimer. E praticamente todos os 14 irmãos dela também. De 15 irmãos, acho que, sei lá, uns 2 ou 3 não tiveram Alzheimer. Sim. Então, eu tenho um componente genético muito forte. Então, qualquer medicamento faz assim, isso aqui evita que você tenha Alzheimer quando você tiver 70 anos. Ok. Eu E já ouvi veja falar que um desse o mensalmente. livrinho de preencher lá, aquele caça-palavras, ajuda. Ah, não, mas eu sou... Um exercício mental. ativar o cérebro de qualquer forma é uma maneira de Estudar prevenir todo tipo de demência. Andar... Cara, esse é um negócio que eu sempre fico muito curioso pra saber se é fake news ou se é verdadeiro, porque o tempo todo as pessoas surgem falando que não, você estimular o cérebro desse jeito ajuda com Alzheimer, fazer do outro ajuda com Alzheimer, né? Ah, saber muitas línguas evita que você tenha Alzheimer, sabe? Essas coisas eu sempre fico tipo, será que é fake news? É real? Porque daí do nada, às vezes você escuta a pessoa falar o contrário, se você sabe um monte de coisa, você vai ter Alzheimer e pronto. Mas o que ela falou é real. Prevenção, pô. O que eu já vi de gente tomando vitamina C pra evitar de ter gripe, essas coisas, ao invés de tomar vacina, é brincadeira. Noite no 14 escuro. fatores. Hã? Tem 14 fatores Ah. de risco modificáveis que você pode fazer durante a vida para reduzir o risco de demências, incluindo Eu Alzheimer. ia falar da demência com você, que eu vi você falando. Aham. Eu tenho um tio que foi diagnosticado agora. E aí, como você falou, eu falei, pô, interessantíssimo, né? Tem Assim, 14... quando E coisas que a gente nem imagina, tipo escolaridade, convívio social. Nossa, eu tenho que ver a lista, mas são 14. Eu Eu tava gostei, vendo aqui. eu vou ver. Atividade física. Atividade física, manter o peso, E a controlar a demência, diabetes, demência parece que tem aumentado, cuidar da surdez. né? A quantidade. Mas se vocês pararem, né, são coisas que fazem muito sentido, porque não sei se vocês passam com psicólogo e afins, mas são coisas que na terapia você também aprende. E faz algum sentido, porque quando você não exercita essas coisas, não faz essas coisas, não se alimenta bem, piriri pororó, parece que você sente, não só no futuro, mas no presente, que as coisas realmente ficam piores. Tem um quadro de ansiedade, eu acho que eu tenho uma propensão à depressão, e eu sinto que isso fica muito mais nítido quando as coisas estão desandando, quando eu não estou exercitando minha cabeça, quando eu não estou comendo bem, quando eu não estou me exercitando fisicamente e coisas assim, né? Quando eu não estou trabalhando, que daí também, apesar de diminuir o esforço, as ansiedades, diminui também o contato social, né? E quando você é uma pessoa às vezes meio reclusa, como aquele que vos fala, é algo que vai acabar cooperando com isso também. Então faz muito sentido, né? A minha mãe tem um problema auditivo. E ela foi e começou a usar o aparelhinho. O tanto que é louco isso. Ela continua não entendendo algumas palavras, mesmo com o aparelho. Ué? Sabe por quê? O cérebro dela, como ela ficou um tempo sem ouvir, Já desaprendeu. Então ela escuta e não entende. Agora ela está escutando, só não está entendendo. É como se ela tivesse esquecido isso. O cérebro, Caramba. devido ao tempo, O cérebro ele é igual um músculo. como se tivesse atrofiado essa parte. Tipo isso. O cérebro é igual um Entendeu? músculo. Quanto mais a gente usa ele, mais a gente consegue manter ele bem Nossa, ativo e forte. Então, e aí, nesse caso, quando a gente deixa de usar algumas capacidades mentais, a gente deixa o cérebro atrofiado. Entendeu? Tanto que- Menor escolaridade, perda auditiva não tratada, colesterol LDL alto, né? O colesterol ruim alto, pressão alta, tabagismo, obesidade, depressão, inatividade física, diabetes, consumo excessivo de álcool, traumatismo crânioencefálico, poluição do ar, eita, que lascou, isolamento social e perda de visão não tratada. São coisas que, se alteradas, eles vão diminuindo, somando, né? Diminuindo o risco para demências. Tem coisa que dá para mudar. Agora, assim, estamos falando da nossa sociedade capitalista, falar assim, menor escolaridade, pô, que sacanagem. Poluição. Aí essa pessoa... Não tem como a gente fugir da poluição. Pois é. E aí?
Ao capitalismo de novo, capitalismo selvagem. Aqui. Você falou de capitalismo aqui umas 5 vezes. Você acredita que o socialismo é a solução? Eu já ia perguntar se o Robertão tava aí ou não, pô. Mal ouvi ele falando. Não, são coisas diferentes. É. Uma crítica ao sistema capitalista não significa que a gente ache que o sistema socialista é o ideal. É o comunismo, Significa... Comunismo, vem aí. Revolução. A questão... Muitas pessoas ai, nossa, então elas só quer o socialismo. A lógica de mercado que a gente vive hoje, ela impede que as pessoas tenham qualidade de vida. Isso é fato. Sim. Isso é consenso. É. E é isso que a gente critica. Porque muitas coisas a gente não consegue fazer com que as pessoas mudem os hábitos de vida, porque o sistema em que a gente vive não permite. Como é que eu viro uma pessoa que trabalha na escala 6x1, que tem 3 filhos e que é mãe solo, que ela tem que ir na academia e comer salada? Sendo que ela mal tem tempo de fazer comida quando ela chega em casa. Ela não tem tempo de ir no mercado. O único dia que ela tem livre, ela quer só dormir. Ou ela tem que cuidar das crianças, lavar roupa. Tipo, e aí essa pessoa, eventualmente, vai desenvolver um problema de saúde por conta disso no futuro. Gente, não é à toa que cada vez mais as pessoas têm sido diagnosticadas cada vez mais com depressão, ansiedade e afins, né? Tem questão da tecnologia, que também causa alguns problemas, né? Esse whole scrolling eterno. Mas boa parte disso é parte do nosso dia a dia. Tava lembrando até do Luigi comentando. Eu não sei de onde ele tirou essa informação, mas é uma informação que, como as casas vêm se mudando, né? Porque antes a gente tinha casas grandes, apartamentos grandes, para famílias, para receber visitas, etc. Hoje isso é muito... pertence a algumas classes. Quem tem mais dinheiro vai ter acesso a casas maiores, apartamentos maiores, e vai ter direito a receber pessoas em casa. Porque se você não tiver dinheiro, principalmente morando numa grande metrópole, você tem direito a uma kitnet. A uma kitnet com quarto, sala, que também é lavanderia, cozinha, e você não tem mais esses momentos de compartilhar com as pessoas. E daí... Para mim, por que eu trouxe esse exemplo? Né? Porque para mim isso é uma somatória de como o sistema e o desenvolver desse sistema cada dia mais predatório, cada dia mais agressivo para vender, para comprar, para fazer produzir, para transformar, vai mudando o nosso dia a dia, vai prejudicando os pontos que ela trouxe para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Fora a questão da poluição. Estávamos sendo avisados desde lá, sei lá, dos anos 2000, que teve aquele boom, Al Gore e o caralho 4. Mas mesmo assim, hoje a gente comete os mesmos erros. A gente não conseguiu parar. A gente ainda tem os mesmos problemas e está piorando esses problemas. A poluição continua aí, estamos sofrendo consequências disso. A gente vê no mundo, a gente vê na nossa pele também. Isso é complicado. É algo pra gente se pensar. E fazer críticas ao capitalismo da forma que ele existe hoje, da forma que ele tem cara de se desenvolver, acho que é crucial, independente de você ser socialista, comunista ou não, né? Não tem como. E aí a gente não tem como falar sobre isso sem direcionar as críticas para o mundo que a gente vive. É porque o objetivo do capitalismo é um só, é a concentração de riqueza. Exato. Então, por mais que você desenvolva uma regra para solucionar esse problema agora, a concentração de riqueza vai continuar e outros problemas vão surgir, né? E aí a gente tem outros exemplos de países que são exemplos recentes, onde parece que a lógica está funcionando melhor do que aqui. Né? Você pega, por exemplo, a China da vida, que é um país socialista, né? Tem Vamos falar mais sobre China hoje ainda, inclusive. a Constituição, que é um país socialista, e caminha cada vez mais para o... quer dizer, eles só vão se declarar uma república socialista a partir de 2050. Mas tem Todo mundo vai morrer de tem bactéria. planos já pra, sei lá, ser um país que em breve vire um país comunista, tudo. Então, mas... Parece que lá as coisas funcionam de uma forma melhor do que aqui, que somos capitalistas. Então, mas é isso que eu ia falar quando você falou... E funcionam de diversas formas, né? Porque eu tinha visto umas pesquisas também que mostravam que o otimismo do chinês é muito maior sobre o futuro do que
é o otimismo, o nosso otimismo, o otimismo do Ocidente. Particularmente isso é um negócio que me chama muita atenção, porque cada notícia que passa eu acho difícil ter visão mais otimista do futuro, mas eles têm uma sociedade bem diferente e que parece que tem meios para dar certo. Não sei se vai dar certo, não sei se vai dar errado, mas parece que tem mais meios para dar certo do que a gente, inclusive por essa visão do mundo. Eles hoje parecem que veem um futuro melhor do que a gente. Eles conseguem fazer as coisas que dão a eles esse direito, né? Sobre... Se pegar os estudos que a gente falou As na pesquisas. universidade, né? O de 10, 8, pô. Então, lá tem vários cenários de sucesso. A China é indiscutivelmente hoje, mundialmente falando, talvez o país de maior sucesso. Sim. Aí outra coisa que quando você fala sobre a realidade que a gente vive aqui das pessoas trabalharem o tempo inteiro e não terem condição de fazer, me parece, eu não sei como que é exatamente na China, mas que a jornada de trabalho de lá não é diferente daqui. Sabe, que as pessoas lá trabalham igualmente, trabalham aqui, entram no mesmo horário, saem no mesmo horário. E acaba não tendo tempo, qualidade de vida. Trabalhavam mais, isso melhorou. Tá evoluindo, tá evoluindo. Tipo, era 9, então, 9 e meia, mas agora lá é 6 ainda por 1. não vejo como um parâmetro de sucesso nesse sentido. Né? Eu acho Não que sei. a gente tem que olhar menos pra qual é o sistema que o país se declara seguir Sim. Claro. e mais para as ações que o país efetivamente faz. Por exemplo, Isso é bom. eu estive na Suécia. E aí eu fiquei tipo, extremamente chocada que às 3 da tarde, todas Todo as mundo pessoas para. estavam saindo do trabalho. Não era tipo assim, elas estavam fazendo uma Delícia. pausa. Ai, que sonho. Elas estavam indo para casa, porque tinha acabado a jornada de trabalho. E elas estavam na praça, elas estavam curtindo a vida, elas estavam tomando um café, elas estavam sentadas no parque. Não é lá que o povo vai embora de Rio? Pô, meu Não sonho, era, hein? viu uma acho que não parada é na que você deita Suécia, no mas Rio e é vai ali. embora? Tem Como um- vai Não é Rio? na Suécia, mas Na é cidade nos faz países, isso. Gente, no país imaginem. nórdico, é. Um riozão limpão no meio da cidade. Água Oh, quente. Ou então sempre. a- Só pra trabalhar ele vai 10 no Rio. É muito isso. louco isso, cara. Ou então a Noruega. A Noruega, quando criou um fundo, que é um fundo nacional. Que esse dinheiro é dividido com a população. Tipo, o país, quando descobriu que tinha petróleo, em vez de enriquecer com esse dinheiro, criou um fundo nacional para que esse dinheiro se revertesse para a população. Então, tipo, não é questão de olhar se é capitalista, se é comunista, se é socialista. É questão de olhar o que o país quer fazer para que a população tenha qualidade de vida. Mas a Noruega recebe um royalty gigantesco também na indústria farmacêutica, né? Que é distribuído ali Todo pra... país tem, né? O população, problema é né? o que você É. faz com isso. Então é isso. Eles distribuem. Aham. tá fazendo uma rede de bicicleta que as pessoas podem se Tá transportar. diminuindo a O poluição. que tá falando o que tá fazendo pra população? Tá oferecendo um sistema de saúde gratuito, Gratuito, tá oferecendo bom. segurança pública. Tudo que o país faz, independente do que ele se autodenomina, que aumenta a qualidade de vida da população, automaticamente você aumenta a saúde. Automaticamente você diminui o uso de medicamentos. Automaticamente essa população vai viver mais. Então não é uma questão de ser lógica, ser comunista, ser capitalista, ser socialista. É questão de como a gente está trabalhando dentro da lógica que a gente vive atualmente para oferecer ou não qualidade de vida para as pessoas. E isso inclui o fim da escala 6x1. Isso inclui o fim da escala Com social. Pelo amor de certeza, Deus, né? não tem Isso como. inclui Exatamente. leis trabalhistas muito rigorosas. Isso inclui fim de escala 6x1. Isso inclui, tipo, uma regularização do que está acontecendo, que é a pejotização de todos os lugares. Então, tipo, envolve muitos fatores. A questão é que quando a gente fala, né, quando qualquer pessoa fala na internet que, tipo, ai, nossa, você não emagrece porque você não quer. questão É de só você escolha. fazer dieta e fazer atividade física. E aí a pessoa que tá vendo aquilo, ela tá vendo aquilo no terceiro ônibus que ela tá pegando por dia, porque ela vai pro trabalho, vai pra faculdade, vai pegar a criança na escola, vai fazer no mercado. Nossa, e gente, me desculpa, mas eu tava pensando nisso. Salada é uma das poucas coisas que você não pode. Salada, fruta, essas coisas. É um negócio que você não pode, por exemplo, preparar pro mês, né? O que deixa mais trabalhoso e às vezes mais caro, dependendo do que você tem acesso no seu bairro, do que você tem acesso, né, a comer. E isso que no Brasil a gente ainda tem sorte de produtos vegetais serem relativamente mais baratos do que na maioria dos países que não tem lugar para plantar, não tem disponibilidade nos mercados e afins, né? Mas é muito cruel você cobrar as pessoas sem olhar o contexto delas em diversos aspectos, né? A coisa do ônibus é uma delas, porque nem todo mundo tem as mesmas 24 horas. Alguns têm pelo menos 12 horas delas já comprometidas, né?
Isso que é complexo. Tipo, como que eu falo isso pra essa pessoa, entendeu? A questão que a gente sempre traz é essa. Eu não tenho como melhorar a saúde das pessoas se eu não melhorar a lógica que a gente vive. Esse é o ponto. Enquanto a gente não mudar esse sistema que a gente vive atualmente, a saúde das pessoas não vai melhorar. E aí, a Big Pharma vai prosperar. Porque vai ter cada vez mais pessoas doentes pra isso. Entendeu? E aí, mas se eu trabalhar na prevenção, eu também posso prosperar. Claro. Só que aí, pra isso, eu preciso que a lógica mude. Sabe que o biólogo Henrique vem aqui e uma das coisas que ele me ensinou, assim, que eu adoro, que eu acho fantástico, é a importância do Estado no caso de picadas de cobra, né? Sim. Que o Brasil é exemplo para o mundo inteiro, né? A gente desenvolveu o soro e hoje, tipo, se as picadas de cobra que a gente tem aqui, poucas mortes a gente tem por ano, porque toda cidade tem um postinho, lá tem um soro, né? E outros países, pega como exemplo, tem picada de cobra e a galera morre pra caramba. Porque Mesmo não ser tem país rico. Porque não tem... Até país rico, né? Porque não tem um sistema de saúde, porque não tem um soro desenvolvido ali, porque não dá lucro para a indústria farmacêutica pesquisar aquele soro, desenvolver aquele soro. E aí entra E o aqui no Estado. Brasil a gente tem o Butantan, que não tá preocupado com lucro, tá preocupado em salvar a vida, e as pessoas não morrem aqui de picada de cobra. Na maioria das vezes elas são salvas. Palmas para o SUS. Mais uma vez, mostrando aquele ponto que a gente tinha conversado na outra live, de como o Brasil tem sim coisas boas, e o Sistema Único de Saúde é uma delas. Outra coisa que é muito... já foi melhor, porque vem sofrendo sucateamentos dia após dia, mas que tem uma efetividade, tinha uma efetividade muito boa, uma abrangência muito boa, é os Correios, né, que um correio desses, no preço que fazia alcançar um país desse tamanho, dessa dimensão, indo de rio, indo de avião, indo de barco, em todos os tipos de formas possíveis, é muito difícil. E os Correios tinham essa dinâmica. Inclusive, boa parte das outras empresas, as empresas particulares, né, de logística, ainda utilizam, mas utilizavam ainda mais, a própria cadeia de entrega dos Correios. E isso é algo que a gente perde e que vem sendo sucateado cada vez mais, diminuindo quadros, etc, etc, porque querem tentar fazer o Correios dar lucro, sendo que ainda é uma empresa pública não precisa dar lucro, precisa servir a população. Isso é uma outra lógica que me perde. Mas vamos continuar aqui, o tópico não é esse. Porque tem Tem um soro ali. Aí você vê assim, pô, olha a importância do Estado para salvar as pessoas que são picadas por cobra, né? Sim. Por que o Estado não passa a ser a lógica? Essa lógica, o Estado tomar conta disso, o Estado prover saúde para as pessoas, o Estado prover... Controlar essas indústrias farmacêuticas, controlar essas pesquisas. Ó, a gente vai investir em pesquisa, a gente vai investir, ter uma parceria com a indústria farmacêutica para benefício da população. Na verdade, a maior parte da pesquisa é feita do Estado, já. Falar né? toda a Nas pesquisa já é universidades feita públicas. pelo Estado, né? A maior parte, né? A pesquisa que a indústria farmacêutica faz é quando ela já está interessada no produto. Então, ela já pega uma ciência que já está andando. É uma ciência que ela já vai querer aplicar e A indústria transformar farmacêutica não vai pegar a ciência do zero pra do fazer o desenvolvimento. Entendi. Quem necessariamente precisa fazer isso é o Estado, porque a indústria farmacêutica não vai ter o tempo, não vai querer investir o tempo e o dinheiro em coisas que podem não dar em nada, mas que só sirvam para produzir o conhecimento. Isso é extremamente importante. E esse conhecimento é usado para Mas fazer aonde os que a gente produtos. falhou, por exemplo, eu fiquei sabendo que o Captopril é uma pesquisa nossa, do brasileiro, em cima das pesquisas com cobras. Sim. E é um dos remédios mais importantes para controle de pressão. Sim. E a gente perdeu o royalty dele. Não é a gente que recebe o royalty do Porque Captopril. ele não foi transformado em medicamento aqui. Ele foi transformado em medicamento, se eu não me engano, na Inglaterra. A gente fez a pesquisa, os caras roubaram da gente a pesquisa. Não é que foi roubado. Aí tem uma meia-culpa ali no meio. Que a gente não tinha investimento e formas de fazer esse processo dentro do Brasil.
E aí, por isso foi feito fora. E aí, falta a questão de ter um Estado forte que faz as Sim. coisas acontecer aqui. A gente tem histórico de... Por exemplo, o Vonal, que é muito usado pra enjoo, ele é um medicamento 100% nacional. Criado dentro da USP, feito aqui dentro. É uma das coisas que mais dá royalties pra mais dá royalty pra USP. Então, caramba. O Vonal Flash. No momento que um captopril ele tinha potencial de virar medicamento, a gente não tinha mecanismos pra fazer Pra segurar isso. isso aqui. Inclusive, já usei ser muito feito aqui, Vonal. realmente. Né? Hoje em dia, Infelizmente. talvez, se tivesse sido descoberto agora, acho que a gente teria. E a gente conseguiria viver com esses royalties dentro do país. Mas naquele momento não tinha ainda. Assim, eu não gosto de pensar em teoria de conspiração de que as pessoas roubaram, porque o pesquisador que participou, ele participou lá também, sabe? A questão é que onde ele foi fabricado não foi aqui. Mas a gente precisa de realmente muito mais investimento. Você falou do veneno de cobra. O Brasil acabou de ser o primeiro país a criar um soro contra veneno de abelha. Muitas pessoas que são alérgicas morrem por conta de picada de abelha. E um soro pode reverter esse processo e evitar a morte de muita gente. E é uma pesquisa brasileira. Feita pelo Estado. Olha só. Então, a gente precisa de mais disso, né? Cada vez mais disso. Porque aí a gente não perderia o captopril, por exemplo. Então, o medicamento ele tem uma patente de quanto tempo? 10 anos? 20 20 anos, é anos. muito tempo, achei que 20 fosse anos. 10. Porque pensa que assim, são milhões e milhões de dólares Sim, pra investidos, claro. fazer a pesquisa, né? Um estudo clínico que você tem que fazer com pessoas, ele custa uma fortuna. Muito, cara. Se a gente falou que o estudo em animais é caro, imagina o estudo em humanos. Assim, a gente tá falando de Caro. 10 milhões pra cima, assim. Não é um negócio baratinho. Então a gente dá os 20 anos padrão no mundo Que é pro cara se recuperar financeiramente. pra recuperar o investimento. O que, na minha faz sentido. E depois Então, eu que, depois também, que eu cair a entendo. patente, ele também não vai perder. Ele não vai deixar de ganhar. Deixar de Sim. ganhar. Só vai né? deixar de ter que ele exclusividade. Só vai ter concorrência. Não, e outra coisa, a hora que cair a patente, pra gente ter um conhecimento foi o que eu pensei, a gente já tem um de conhecimento, 20 né? anos fabricando aquilo ali, caiu a patente, você pode fabricar, eu já tô muito mais na frente que você, né? Eu já tô, vai desenvolver o de comprimido, eu já tô fazendo o de gota aqui. As pessoas já conhecem Sim, a marca, né? eles Sim. não param de fazer, né? Por isso Aham. existem vários medicamentos dessa forma. E tem empresa que faz o genérico também, quando cai. que eu ia falar, a mesma- caiu a ele empresa mesmo, faz faz o o barato, genérico e o A referência. mesma empresa. Essa é a lógica da maior parte dos medicamentos que a gente tem. É porque eu fico pensando assim, tipo, o royalty de um captopril da vida faria uma diferença absurda aqui pra pesquisa do Brasil, pra universidade pública do Brasil, né? Então, assim, E sabe o que mais me pega nesses pontos sobre pesquisa e investimento? É que primeira coisa que a gente corta quando fala de política e bate esses tetos de gasto, vem falar de dívida interna, vem falar de um monte de coisa que o pessoal, economista e politiqueiro adoram falar, os deputados, que às vezes essas pessoas inclusive apoiam, vão cortar justamente daí. Nunca corta de uma emenda parlamentar, nunca corta de uma emenda PIX, nunca corta de uma área de infraestrutura que serve muito para você molhar a mão, né? Corta principalmente de saúde e educação. Que as duas estão intimamente ligadas com esse tópico, principalmente quando a gente fala de indústria farmacêutica e de pesquisa, porque educação tem educação de base, toda a etapa da educação vai ir para a pesquisa. No final das contas, o produto da educação, você investindo no jardim, você investindo no primário, você investindo no médio, você investindo na própria universidade, ele gera recursos para pesquisa. Porque indivíduos, nesse caso, estão nessa linha, né? E a gente, no nosso país, com os nossos parlamentares, nossos legislativos, etc., cortamos essa cadeia de produção. Nós conseguimos desindustrializar até essas áreas que para a gente não é tão lógico que venha também desinvestimentos, né? E não só isso, tem muita coisa que poderia ser bem melhor investida e não é. E a gente perde na outra ponta. A gente perde por se desindustrializar, a gente perde por perder pesquisa, a gente perde por perder cabeça, né? Tem fuga de cérebro, etc, etc, porque a gente não investe.
Ao contrário da China, que dado momento começou a investir pesado nisso, e não é à toa, ele forma milhares, milhões de pesquisadores, engenheiros, cientistas todos os anos. Eles têm uma indústria de cabeças muito grande, e é isso que faz eles estarem despontando em competição com indústria de informática, indústria de ponta mesmo, e já pensarem em fabricar semicondutores e afins. Né? A indústria automobilística não saiu do papel da China só por ter aquele conhecimento reverso do que eles levaram para lá. Você precisa de inteligência para fazer isso, você precisa de estudo, você precisa de capacitado. Investimento em ensino sempre tem um largo retorno econômico. Sim, Com certeza. a gente não pode perder essas oportunidades, né? A gente não pode... Pra E a isso precisa gente de tem- investimento em ciência. É. E a gente tem os melhores profissionais. Isso que eu fico indignado. A assim. gente tem, porque o brasileiro, ele faz muito com muito pouco. Exato. Com pouca verba, com tempo de espera pra chegar. Imagine se tivesse investimento. Tipo, o Brasil já faz com pouco. Imagina. Por exemplo, algum reagente que precisa. Muito planejamento. O brasileiro é muito organizado. E aí, quando esse profissional vai pra fora, ele é muito valorizado lá e aí acaba ficando. Às vezes acontece muito. Quanto mais investimento a gente tiver em ciência, mais a gente consegue manter essas coisas aqui, porque a gente cria estrutura pra isso. Não adianta você ter um monte de pessoa formando mestrado, doutorado e não tem um mercado pra absorver essas pessoas, pra botar elas pra trabalhar. Não tem um fazer centro pesquisa. clínico pra fazer pesquisa clínica, por exemplo. Pois é. Aí você tem que fazer fora Tem do que fazer Brasil. fora. Não, Olha você só. falou, não não tem o material pro cara trabalhar aqui. O cara faz muito com muito pouco. Às vezes o cara é A gente foda é pra caramba, campeão mas de não tem como gambiarra. fazer, não tem como. É o ajuste campeão da técnico. Ah, é, a gente é gambiarra. campeão de ajustec. É justo técnico. Mas Não. tipo, isso é uma coisa... Pra mim é muito emblemático isso. Quando eu fui fazer o doutorado nos Estados Unidos, eu precisava usar um equipamento. E eu tinha escolhido o instituto onde eu tava, em parte por conta desse equipamento, que fazia um tipo de análise que eu não conseguia fazer em outro lugar. Cheguei lá, então, porque o equipamento não está funcionando. A gente tá aguardando pra ver se vai ter um técnico, se vai vir, porque eu não sei o que tem. Aí eu falei, mas por que não tá funcionando? Porque tá desalinhado, porque não sei o que lá. E aí o equipamento era basicamente meio que um jogo de espelhos, em que a luz tinha que passar por um e refletir no outro, e isso refletia na minha amostra, e eu tinha um dado. Eu falei, é só isso? Aí eles, acho que é. Eu, tá bom. Peguei um laser pointer, apertei aqui, e fui ajustando o caminho do espelho até refletir a luz onde tinha que vir. Aí eu peguei uma amostra de teste, rodei, mostrei pro professor. É isso que tinha que dar? Aí ele, Como que você fez isso? o que você fez? Eu falei, aí eu mostrei pra ele, aí ele ficou chocado. Arrumou, consertou o Chocado. medicamento, tava parado há Porque ele meses. estava esperando o técnico não sei há quanto tempo, Olha com o isso. técnico que provavelmente ia fazer a mesma coisa que eu fiz. Talvez com laser pointer mais Não. potente. E é assim, eles não fazem isso. Não, eu não sou o técnico, então eu não mexo. Aqui, bicho, se eu for esperar o técnico, eu não trabalho. Não, e lá na USP tinha um aparelho que a gente precisava reservar, era super disputado no instituto. Estava Porque sempre tem um quebrado. equipamento pro instituto inteiro. Tava sempre quebrado. E era um inferno pra reservar aquela porra lá. E aí, quando eu ia fazer um experimento, meu material é valioso. Meu rato é tratado por 12 semanas. 3 meses ali, eu não posso perder. Então, eu não posso ficar à mercê de o bagulho tá quebrado ou tá esperando fila. Então, aí a minha orientadora na época, ela falou assim, e se a gente tentar adaptar esse experimento em vez de não ter que usar esse aparelho e fazer aqui? Aí fez uma sequência de várias coisas, vários jeitos e conseguiu adaptar o outro aparelho pra usar e ter colher o mesmo resultado. Fazer o experimento que a gente queria. Então, assim, é uma adaptação. Ninguém no mundo tinha pensado. Aí a gente publicou o artigo mostrando, não, foi feito assim, ó. Se vocês quiserem usar também, ó. Tô aqui descrevendo o método que eu fiz. Depois vocês repetem aí, valida. Mas isso daqui tem dado certo. Olha que coisa A maravilhosa. gente desenvolve muito método Desenvolve aqui. técnica. Muito, porque a gente precisa do equipamento, não tem. Ou então tem pra, 200 pessoas usarem. Porque você vai em instituto fora, assim, por exemplo, um equipamento desse que a Ana mencionou, teria um por andar, sabe? É. Não era um negócio que teria... Eu tô falando de USP.
Tô falando de Aham, USP. Da maior do país. A né? maior da América Latina. Da América Tipo, Latina. eu fiz a minha graduação na Estadual de Maringá, na UEM. Lá, de lá pra USP, a gente vê a diferença, o salto gritante. Aham. E na USP tem a diversidade. Então você imagina, quando você vai pra fora, onde tem estrutura, um por andar, onde você pede o reagente na sexta e na segunda, tá? Aí a batalha tá sendo lutada de um jeito que você já começa lá perto da Do final. do final. Porque você tem tudo à disposição, você tem muito mais estrutura. E aqui no Brasil, não. Então, a gente tem que fazer o planejamento muito bom, a gente tem que fazer a gambiarra, a adaptação, a gente tem que consertar coisas, tem que se virar. Você tem que achar alternativa, porque pedir um reagente que demorou 6 meses por conta da importação, que deu um processo que demora, Ou ou o avião cai no galpão. Acontece. E aí, não chegou, porque aconteceu isso comigo uma vez, eu pedi o reagente, e aí a pessoa responsável não colocou ele na lista. Então, eu fiquei esperando 6 meses o reagente chegar pra fazer o experimento, e quando a compra chegou, o meu reagente não tava. Nossa. Eu tive que adaptar. Ai, aí meu eu coração. era uma O pedido parado em Curitiba 1000 vezes pior. era um reagente puro. Falei, cara, o que eu vou fazer? Saí caçando pela faculdade, falei assim, o professor ali usa esse reagente, mas esse reagente tá dentro de um medicamento. E aí, falei, tá. Aí eu tive que pegar a bula do medicamento que ele usava, que ele sobrou, ele me deu. Catei, fiz o cálculo de dose, tinha que ajustar tudo pra eu conseguir extrair a quantidade que eu precisava do negócio puro pra poder usar. Tive que fazer uma gambiarra, que não era o ideal para o que eu precisava. Então, a gente vive fazendo isso aqui, e se a gente tivesse mais investimento, a gente não perderia tempo inventando coisas novas e conseguiria produzir mais, investir mais, ter mais estrutura e conseguir fazer tudo aqui. 100% aqui. E as pessoas não iam embora, né? Que é o principal, né? Bom, Ninguém assim, quer sair do seu próprio país. com Ninguém quer certeza. ir embora. E não é Um tanto que é outro satisfatório quando você termina e tem seu nome publicado, lógico. É isso. Bom, se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal. Não deixe de ver o vídeo na íntegra. A entrevista completa com as meninas do Nunca Vi um Cientista lá no podcast Três Irmãos. Dá o like, ajuda os caras. E se quiser me ajudar, deixa um like aqui, comenta e se inscreve. Toda a força é muito bem-vinda aqui.